Olá, sou Patrícia Dini, do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Dou boas-vindas a todos e todas que nos acompanham nesta transmissão. O ciclo de diálogos Perguntas sobre o Brasil é baseado nos projetos 200 anos, 200 livros e Diversos 22, realizado pelo SESC São Paulo em parceria com a Associação Portugal-Brasil 200 anos e a Folha de São Paulo. Conta ainda com o apoio da Associação Portugal-Brasil 200 anos, da Universidade de Coimbra, do Instituto Camões, do Diário de Coimbra e da Câmara Municipal de Coimbra. Tem como objetivo reunir convidados de diferentes perfis para tratar sobre temas variados da contemporaneidade. Neste 19º diálogo, Chacina da Candelária completa 30 anos. O cuidado com as crianças no Brasil melhorou de lá para cá. Foi inspirado nos livros Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, Geografia da Fome, de Josué de Castro, e O País Distorcido, de Milton Santos. Conta ainda com as participações de Francisco José Pereira de Lima, o Preto Zezé. Ele foi criado na favela das Quadras, em Fortaleza. Presidiu a Central Única das Favelas até março deste ano. Atualmente, ele é conselheiro da CUFA, empreendedor, produtor cultural, escritor e ativista brasileiro. Se destaca ainda nas causas sociais, no debate sobre o racismo no Brasil e a sua relação com a desigualdade social. Junto com ele está Marcos da Veiga Calil Filho, que é oficial de proteção à criança do UNICEF no Sudeste. Ele é advogado e jornalista, especialista em direitos da criança e do adolescente pela Fundação Ministério Público do Rio Grande do Sul. E também é doutor em estudos de linguagem pela Universidade Federal Fluminense. O diálogo será mediado por Fábio Haddad, que é editor do Núcleo de Cidades e de Esportes da Folha de São Paulo. Trabalha no jornalismo impresso e online desde 2005, com passagem pelo Agora São Paulo, como editor e responsável, e F5. Lembro ao público que todos estão convidados a fazer suas perguntas através do chat, a quais serão repassadas ao mediador. Passo a palavra agora ao Fábio Haddad, que iniciará este encontro. Obrigado, Dini, obrigado pela apresentação, obrigado a todos pela presença. A gente está aqui para falar hoje, debater um pouco e lembrar aquele fato que aconteceu no 23 de julho de 1993. Foram 8 crianças e jovens assassinados a tiros dentro de um grupo que dormia nos arredores da Igreja da Candelária, no Rio. Crime com tamanha violência e covardia que repercutiu no mundo. 4 policiais militares foram condenados, 3 foram absolvidos, e passados esses anos, a gente se pergunta o que mudou. E eu queria começar com essa pergunta, Preto Zezé: o cuidado com as crianças no Brasil de lá para cá melhorou, na sua opinião? Eu acho que sim, que mudou. A gente avançou muita coisa, principalmente as lutas da sociedade em busca de construir instrumentos de política pública, de construir mobilizações na sociedade, em busca de uma maior sociedade, porque esse tema de crianças na rua ainda sofre muito estigma, né? Principalmente num país pelas ruas, crianças trabalhando, crianças pedindo nos sinais, né? Eu lembro que com 11, 12 anos de idade lavando carro na rua, então a gente incorporava desde cedo essa mentalidade de não ter infantilidade, não estar, inclusive, tendo
o trabalho, um discurso bem preparado pelos adultos, e quando a gente questiona uma criança na rua, a criança está olhando do que se estivesse fazendo coisa errada. E aí eu sempre rebato dizendo que não é para estar nem na rua, criança é para estar em casa, com os pais. Mas você tem um avanço muito grande em políticas de infância, né? Você tem vários estados e municípios realizando políticas de infância, principalmente nessa área agora nutricional nos últimos 2 anos. Você tem vários programas e ações institucionais, mas e ainda você tem dificuldades, porque principalmente são crianças negras, crianças filhos de pobre, crianças que estão em território em que o Estado muitas vezes chega de maneira precária, muito grande comparado àquele tempo. A gente tem aí uma necessidade de melhora urgente do quadro, que se agrava principalmente depois. A gente teve o seu áudio está um pouco picotado, Preto, mas acho que a gente entendeu, deu para entender bem o que você quis dizer, e acho que é um pouco a percepção geral, né? Houve muitos avanços, mas há muito a se avançar. O Marcos, você quer dar a sua visão sobre isso? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fábio, Patrícia, Preto Zezé. O triste aniversário, né, dos 30 anos da chacina da Candelária é uma oportunidade que a gente tem para refletir, primeiro, o que estava acontecendo, né, 30 anos atrás. A gente tinha muito pouco tempo da promulgação da Constituição de 88 e depois do ECA. Então, a gente tinha toda uma sociedade sendo, né, desenhada a partir de uma ideia de Estado proposta por essa Carta Constitucional. Então, tudo que foi sendo construído a partir dali, o SUS, o SUAS, todas as políticas públicas que o Preto Zezé pontua de uma maneira muito importante, o país que viria a ser construído, né, depois de tanto tempo, de um período ditatorial, fechado, a gente então tem 30 anos, um pouco mais de 30 anos de construção de políticas públicas que é importante a gente dizer, exitosas, né? O Brasil não existe esse senso comum de desconhecimento, de uma certa ignorância, que não sabe o que foi feito, e que muitas vezes, por não valorizar o que foi feito, quer jogar fora e dizer, vamos começar do zero, e não. Né? Os principais indicadores sociais brasileiros nos últimos 30 anos, que dizem respeito ao cuidado, à proteção da criança e do adolescente, melhoraram muito. Dito isso, a gente tem uma questão fundamental, que a gente conseguiu construir uma educação, uma saúde, uma assistência social, uma sociedade protetiva em relação à criança e ao adolescente. A gente tem um sistema de segurança protetivo em relação à criança e ao adolescente, e aí com um recorte que o Preto Zezé apresenta de maneira muito correta, que é a criança e o adolescente em situação de rua ainda, que para estar na rua tem uma série de direitos violados. A gente tem, né, uma sociedade protetiva para criança e adolescente? Certamente que não. Então, esse triste aniversário, ele aponta para essa avaliação do que deu certo e do que a gente ainda precisa melhorar para que esses eventos não aconteçam novamente. Deixa eu dar um passinho atrás, então. Eu queria saber um pouco as memórias que vocês dois têm desse fato. Foi uma chacina bárbara e foi muito marcante para a sociedade, né? Foram meses e meses do assunto em todos os jornais e reverberando durante anos depois disso, né? Ô Marcos, você tem alguma memória disso? Você era muito jovem na época, né? Qual que é a sua memória mais clara da chacina? Eu tinha 6 anos, né? Tinha 6 anos quando aconteceu a chacina da Candelária. E pensando nesse caminho, né, na época eu tenho alguma memória do noticiário, enfim, mas como desde muito cedo me envolvi com movimentos sociais, enfim, uma trajetória ligada a direitos humanos, infância e adolescência, eu tive um contato muito grande com a narrativa que se cria a partir dessa, vou chamar aqui de uma saliência, né, na memória, que faz com que a gente entenda isso como um episódio que coletivamente a gente escolhe contar, né, e recontar. Mas, se a gente escolheu recontar, eu fico pensando que a minha geração, a geração da Constituição de 88, 35 anos para baixo,
eu acredito que se a gente for perguntar para colegas meus ou pessoas mais novas, eles talvez não saibam contar muito o que é a chacina da Candelária. E talvez porque tantas outras chacinas aconteceram depois, como aconteceram antes também, né? A gente pode pensar por que essa chacina, no outro momento, por que ela é tão destacada, mas, resumidamente, né? Eu tenho alguma memória, porque foi, de fato, teve muita repercussão, aquela comoção que a gente sabe, que produz alguma indignação, a gente não sabe exatamente onde ela dá, e fico pensando se as novas gerações têm a capacidade de contar essa história e como é importante a gente fazer isso. E você, Preto Zezé, que memória você tem da chacina, como ela te marcou? Conta pra gente o que você se lembra daquele 93. Eu tinha 16 anos, né? 30 anos atrás, eu tinha 16 anos. Eu estava na cultura de muita denúncia, e isso marcou toda a produção de música da época, em que a gente passa a escrever sobre das crianças de rua com mais contundência. Foi uma coisa que chamou muita atenção, porque não era uma favela, né? Não era um lugar escondido, não era num lugar a esmo, era num lugar bem público, bem conhecido por todo mundo. Então era como se fosse, a gente pode pegar vocês. Por isso que a reação também, ela ecoou durante tantos anos, e 30 anos depois, a gente está aqui falando sobre o desdobramento disso, sobre como é que a sociedade enxerga. Então me marcou muito o fato de crianças serem mortas, para mim, muito forte, porque você já tinha o caso de criança estar morrendo de fome, de nutrição, na época migrando para São Paulo. Eu sou do Ceará, moro em Fortaleza, e a desigualdade, a fome, a dificuldade só, a desigualdade regionais, questões sociais. Mas quando você vê crianças sendo mortas, né, cara, numa chacina, você começa a repensar que tipo de sociedade nós estamos produzindo, que naturalizou o fato de a criança em situação de rua ter que matá-las, né? E a gente viu bem na sequência o desdobramento disso, uma criança que terminou, né, numa coisa mais trágica, que foi o caso do ônibus 174, né? Então, não tinha como uma coisa não conectar com uma outra, como a gente tem algum tipo de acontecimento parecido com esse. É uma excelente memória, porque, inclusive, há alguns levantamentos que apontam, eram cerca de 72 crianças naquele grupo que vivia no entorno da Igreja da Candelária. E há levantamentos que mostram que nos 10 anos seguintes à chacina da Candelária, dessas 72, 39 morreram de forma violenta. Então é uma chacina marcante naquele momento, mas que teve, a tragédia é a vida dessas crianças, né? Foi a vida dessas crianças, né? Elas nunca conseguiram se livrar plenamente, e o Brasil não conseguiu tirar elas plenamente daquela tragédia. O Marcos, você falava um pouquinho sobre a gente entender, para além da brutalidade, a violência que o Preto Zezé lembrou bem, por que essa chacina foi tão marcante na época, por que ela é tão marcante até hoje? Pelos resultados que ela produziu, pelo caldo social que se construía naquela ocasião? A gente está falando de 93. Então, perfeito. É importante a gente retomar, né, uma sociedade que, pouco acostumada a construir memória, ela está fadada a repetir os seus próprios atos, né? Quando a gente abre os jornais da década de 50, da década de 60, as manchetes são muito parecidas. Chacinas, né, seja por grupos de extermínio, agentes estatais, elas marcam a história das grandes cidades brasileiras. E o Rio de Janeiro como a vitrine disso. Por isso essa pergunta ela é importante. Por que a chacina da Candelária ela ganha esse destaque? Né? E, claro, como bem colocado, né, primeiro, uma chacina majoritariamente voltada
com vítimas, crianças e adolescentes. Naturalmente, a sociedade vai se chocar bastante, vai ter uma grande repercussão. É importante também a gente destacar que e o Preto Zezé já fez isso aqui, né? Ela acontece geograficamente mais próxima dos bairros mais ricos, né, da cidade. E aí é que tem um ponto interessante, Fábio, que o centro da cidade no Rio de Janeiro, ele é um bairro comercial, ele não é um bairro residencial. A existência, a presença de crianças e adolescentes, sobretudo em dias úteis, que são os dias em que as pessoas vão trabalhar no centro, promove um encontro que é bem incômodo, né, entre o universo do trabalho, que não é o universo da infância e da adolescência, e com essas crianças, que já propõem para a gente uma ideia de violação de direitos, porque para essas crianças estarem ali, elas minimamente estão próximas demais do mundo do trabalho, quando não trabalhando efetivamente, né? E existe, para quem, acho que isso se aplica aos centros de cidades de todas as grandes cidades do Brasil, uma relação dúbia com a criança em situação de rua, que é naturalmente empática, uma criança que está em situação de vulnerabilidade, mas também de um certo estranhamento, porque a gente ouve de colegas, mas ele é um trombadinha, né? Ou seja, quase que essa relação dúbia com a própria vitalidade da infância. A criança, ela tem uma energia, né? Então, ora é vista como uma energia criativa, positiva, mas é vista também como perigosa, como possivelmente violenta, criminosa. E aí esse menino, essa menina em situação de rua, em geral negra, né, pobre, ela vai sendo vista como um possível delinquente. E aí contra essa criança adolescente vai ser direcionada um ódio social muito grande, que autoriza, né, uma série de ações para isso. E aí também tem uma outra questão, eu não quero me estender muito para a gente conversar bastante, mas só para dividir com vocês, porque, percebam, a chacina da Candelária, ela acontece pelo próprio nome, muito próximo de uma igreja. E a igreja, percebam, tem uma conotação de cuidado, né? A religião, sobretudo a religião que a gente, uma certa concepção de religião cristã, católica, né, que se associa a uma ideia de cuidado e uma relação entre vida e morte, né? A igreja é tanto aquilo que, em tese, vai promover a vida, mas também vai selar um processo de morte. Então, quando esse evento acontece perto de uma igreja, suscita também essa contradição, né? Uma contradição assim, gente, uma chacina acontece na porta de uma igreja, né? E não é qualquer igreja, uma igreja que é um ponto turístico, né? Também tem essa outra função, não é uma função só religiosa, mas turística. E os pontos turísticos, é só a gente pensar, como é que a gente imagina um ponto turístico? São pontos de não fixação, ninguém mora num ponto turístico, ninguém fica num ponto turístico, as pessoas passam pelo ponto turístico, né? É um lugar de passagem. E vejam, as crianças e os adolescentes estavam ali, morando ou se fixando por bastante tempo. E aí, no final das contas, para encerrar a minha fala, e eu acho que isso tudo intuitivamente vai movendo as pessoas, aquelas crianças e aqueles adolescentes se colocam também como monumentos da nossa história. A Candelária é um monumento da nossa história, com as suas contradições, e aquelas crianças objetificadas, como também eram, elas estavam ali, e como objetos, poderiam ser construídos ou destruídos, né, e estavam ali para ser, no caso, foram vitimadas por essa percepção da sociedade. Excelente esse pensamento. Preto Zezé, sua impressão sobre o porquê da chacina da Candelária estar tão marcada na história do Brasil até hoje? Eu acho que o porquê tem sido a história brasileira, né? A nossa história brasileira, ela tem sido principalmente com os menos favorecidos da sociedade. A história do Brasil é uma história de violência, desde a escravidão, para o saque de recursos naturais, extermínio de populações indígenas quase que inteira, mais de 3 séculos, então, violência o tempo todo. Então, os ditos fora da ordem, os indesejáveis, a sociedade brasileira ela tem criado de limpar a sociedade
dessas pessoas, de tirá-la do convívio social, de dar um basta, né, como diz na gíria, né, quando essas coisas acontecem. Então, acho que é um pouco o reflexo da sociedade brasileira. Nós somos uma sociedade violenta. Sociedade que tem violência legais como esse aí, como instrumentos de violência legais, como a gente tem visto o tempo todo nas periferias das grandes. E tem esse aspecto que o Marcos falou e você também citou, Preto, que é do discurso que surge sempre que uma violência desse tipo acontece contra uma pessoa de periferia, um jovem negro, uma pessoa de periferia, que mas será que ele não aprontou? Mas será que ele, no caso de criança, tinha uma coisa muito assim, ou ainda tem, né? Mas se tivesse na escola, né, isso não teria acontecido, né? Cadê os pais e tal? Esse discurso existia na época da chacina da Candelária e ele ainda existe hoje, né? Então, Preto Zé, comenta um pouquinho de quanto a gente avançou ou não nessa dialética, nesse discurso. Eu acho que isso, ele ainda está, embora as condições não sejam melhores do que aquelas, esse discurso está mais forte, porque você tem uma ideia de lei e ordem que predomina na mente da sociedade, em que as pessoas são pobres, não avançaram porque são preguiçosas, então há uma prevalência do discurso meritocrático muito forte, que era da escravidão, igualdade de espaço se você não tem igualdade de oportunidades. E o Brasil, ele possibilita e prejuízos para outros, exclusão para outros. Outra coisa que, assim, a mentalidade nossa, ela é muito enquadrada a essa lógica de controle de questões sociais, como caso de polícia e caso de força. Então, isso está muito fixo no nosso pensamento, e é tanto que as pessoas se revoltam a ponto de querer a morte de uma criança que está na rua, que tem oportunidade, né, já vem de outro processo, que cresce sem pai, a rua, socializa na rua, muitas vezes tem uma avó ali, né, mas as pessoas tendem a ter um ódio contra aquele personagem, né, contra aquele sujeito, maior do que contra furtos bem maiores do que um relógio, um cordão, né? Talvez por estarem mais longe, talvez por estarem de paletó. Talvez o que eu pertencer à usa não atrai tanto ódio, né? Porque esse personagem, ele é associado sempre à figura do bem, do trabalho, da família, da... Excelente. Marcos, sua visão sobre essa questão, por favor. Fábio, a banalização da morte, né, que é algo que atravessa a história brasileira, né, a gente forja uma identidade que o ponto de partida é o convívio com situações de violência e de resultado morte, né? A gente não está acostumado a viver, o nosso ponto de partida não é a dignidade, né, a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental que rege, por exemplo, a Constituição de 88, é algo que só vai ser prevalente a partir desse texto, e prevalente pelo menos na legislação, não necessariamente no dia a dia. E a gente percebe isso também com crianças e adolescentes. Por mais que a gente diga que a violência contra crianças e adolescentes, ela toque, ela sensibilize mais a sociedade, mesmo a violência contra crianças e adolescentes, ela é banalizada, né? Não é muito, ou seja, a sociedade como um todo, ela está muito acostumada a conviver com essa situação de violência. E isso nos coloca numa situação em que, como que a gente rompe, a gente faz as pessoas verem a partir de um novo ponto de vista. Eu acho que isso, de alguma maneira, para não ser pessimista, para a gente ser realista, na verdade, isso vem acontecendo a partir, por exemplo, como o Preto Zezé colocou, da história, né, da assunção, da emergência dos movimentos negros e de favela no Brasil.
A partir do momento que essa construção histórica constrói novos lugares de fala no debate público, né, propõe uma nova gramática para se conversar sobre esses assuntos, né, ou seja, com a inclusão, né, desses novos pontos de vista, fica muito mais difícil que esses discursos históricos que banalizam a morte, sobretudo de crianças e adolescentes negras, né, e pobres, eles continuem se repetindo sem que haja uma outra voz representativa desse lado historicamente marginalizado, né, e vitimizado, que isso continue da maneira como tem acontecido. Eu acho que isso é um caminho sem volta, né? A gente não tem como voltar atrás. Assim, os movimentos negros e de favela, muito bem representados aqui pelo Preto Zezé, que vinham construindo isso desde, enfim, ao longo dos séculos, mas que, sobretudo nesse século, estão muito presentes e, enfim, não há voltar atrás. A gente estava falando um pouquinho antes de começar a live, né, Marcos, sobre quão pouco a gente conhece a população de rua do Brasil, talvez menos ainda a população, as crianças em situação de rua no Brasil. Você tem algum panorama disso, uma visão sobre isso? O Unicef conseguiu, ao longo desses anos, absorver algum tipo de know-how para encontrar, identificar, perfilar, saber quem são, o que eles precisam, como agir, como criar políticas públicas? Existe? É possível isso? Há um caminho? É importante dizer que no Brasil hoje a gente vive quase que um apagão de dados em relação à população em situação de rua, né? Eu trago aqui alguns dados para vocês, tá? Em março de 2020, o IPEA estimava que 220 mil pessoas estariam em situação de rua. Isso eu estou falando de pessoas, quanto mais o recorte de crianças e adolescentes. Em 2019, o Visão Mundial estimou 70 mil crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil. Vejam, estimativas, né? E a Prefeitura de São Paulo realizou no ano passado um censo da população em situação de rua, identificou 526 pontos de concentração de crianças e adolescentes em situação de rua na cidade, e estimou, então, 32 mil pessoas em situação de rua só na capital. Fato é, a gente tem tido um apagão de dados, o que dificulta pensar em políticas públicas, sobretudo políticas públicas inovadoras, que rompam as práticas históricas que a gente tem, né, com crianças e adolescentes em situação de rua. A gente sabe que a pandemia é um ponto de inflexão nesse processo, né, ou seja, cresceu a população em situação de rua e certamente crianças e adolescentes. E o que a gente está falando, então, para fechar minha fala, é a questão da proteção social, né? Ou seja, como a gente tem políticas públicas de proteção social, de distribuição de renda, para que, primeiro, a criança não chegue à situação de rua, e se ela chegar, a assistência social dá conta, né, de dar um suporte, né, e proteger essa criança para que ela eventualmente saia dessa situação de rua. Preto Zezé, sobre essa ausência do Estado, que praticamente ignora a existência, em alguns casos, dessa população de rua, qual a sua visão, por favor? Acho que perdemos o áudio. Oi? A minha visão é preocupante, porque você está comprometendo o futuro, né? Você está comprometendo o futuro na medida que você não tem creche de tempo integral, você está comprometendo o futuro de segurança alimentar, você está comprometendo o futuro na medida que você não protege a mãe dessas crianças, que na favela, como 100% dos lares, você está comprometendo, você está matando, na verdade, agora, o fato de você não ter política, de o país ter um futuro, é um país infanticida ainda, né, você tendo crianças morrendo em primeira semana de vida, você tendo, a gente acompanhou violência assim num nível jamais visto contra crianças e mulheres, né? Então, ele não conseguir possibilitar oportunidades, políticas públicas para que essa população do nosso futuro hoje, talvez no futuro que a gente espera,
como a gente não compartilhou oportunidades, que é muito que está na mão de poucas pessoas, se a gente não compartilhar essas oportunidades, essas riquezas, para melhorar o futuro, talvez lá na frente tem grandes tragédias, né? Porque a gente só vai lembrar dessas crianças quando elas, de alguma maneira, tentar furar esse bloqueio, essa invisibilidade na sociedade, através da violência, que é o que aconteceu, e a gente já tem exemplo disso, do que é possível acontecer. E, presidente, você falou sobre creche, escola de tempo integral, que outros mecanismos o Estado tem para diminuir essa tragédia que existe, e que outras políticas deveriam estar sendo aplicadas de forma mais consistente, até na experiência que você tem dentro da atuação? Me fala um pouco o que falta, o que existe e o que falta investir mais. Eu acho que falta existir uma política séria de primeira infância, né? Você tem medidas mesmo, eu sou de Fortaleza, Ceará, e lá tem uma política de primeira infância bem bacana, que envolve a mãe, envolve os parentes, né? Envolve melhorar de praças enorme com equipamento de atendimento às mulheres, assim, todo um acúmulo lá, dá até um beijo para a secretária, que é também esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, que foi instituído durante o governo dele, que é uma política que a gente está lutando para que a gente consiga nacionalizar essa política, porque é algo que tem dado resultado, tem reduzido todos os indicadores negativos, e pode servir de questões no Brasil, né? A gente tem uma prática muito ruim de não continuidade do que é bom, né? Um gestor termina a gestão de algo dele, como se o dinheiro fosse dos políticos, dos gestores e não da sociedade. Marcos, você tem uma visão sobre isso também? Sobre as políticas públicas que ao longo desses anos funcionaram e deveriam ser mais aplicadas, e as que ainda não foram nem começaram? Deixa eu trazer aqui para vocês um relatório que o Unicef publicou em 2021, chama Vidas Adolescentes Interrompidas. É um estudo, nós pegamos 25 mortes violentas de adolescentes da Zona Norte do Rio de Janeiro, e nós olhamos para a trajetória de vida desses adolescentes a partir dos registros e os serviços da rede de proteção, educação, saúde, assistência social, sistema de segurança, né, as polícias, conselho tutelar, qual era a visão, os registros que esses serviços tinham desses adolescentes, né? Que eu acho que diz para a gente como que a rede pública, ela está ou não, né, conseguindo participar da vida desses adolescentes e participando também desse caminho que eventualmente dá na morte desses adolescentes. E a gente percebe, primeiro, né, por exemplo, dos 25 adolescentes vítimas, 7 haviam abandonado a escola. Ou seja, é um número significativo, mas ainda assim outros estavam na escola, né? A gente tem, por exemplo, as clínicas da família tinham registros, acompanhamento de 20 dos 25, tá? E a assistência social, dos 25, 19 estavam minimamente registrados, só não participavam dos programas, né, vinculados ao atendimento integral à família, né, ou seja, famílias em situação de vulnerabilidade. O que a gente vai percebendo é que os serviços, sobretudo dos grandes centros, eles já têm alguma capacidade de chegar a essas pessoas, mas as políticas não são integradas. Porque, perceba, uma criança que tem seus direitos violados, que está em situação de vulnerabilidade, né, e mais do que isso, que muitas vezes está em situação de violência, né, vítima de violência, ela precisa de um acompanhamento no transcorrer desses serviços. A gente tem serviços que trabalham de maneira muito setorizada. Isso é um problema. Depois, de fato, esses serviços estão, né, esses equipamentos no território, eles estão com profissionais bem pagos, com uma carreira bem estruturada, né, com uma estrutura capaz de dar conta dessas demandas de vulnerabilidade? Não me parece que seja o caso, né? Então, a gente está no momento, eu acho que tem muito a ver com o debate que a gente está propondo aqui, 30 anos depois da chacina da Candelária, 30 e poucos anos depois, quase 40 anos depois da Constituição de 88 do ECA, a gente está pensando assim,
precisa avançar. Tem uma melhora qualitativa a ser feita, né? A gente precisa trabalhar a integração intersetorial dos serviços, a gente precisa investir na rede de proteção, né, diretamente, a gente precisa de profissionais valorizados, né? A gente precisa, como o Preto Zezé colocou, investir no que tem dado certo, tem muita coisa dando certo, mas como a gente vê, né, mesmo com o registro desses adolescentes nos serviços, eles não foram capazes de enxergar para as reais necessidades para evitar que ele se colocasse nessa trajetória de letalidade. Muito interessante. Repete o número, por favor, dos 25 menores. Então vamos lá, na educação, dos 25, 7 evadiram da escola. Na saúde, dos 25, 20 tinham histórico na clínica de família, tá? E na assistência social, 19 dos 25 tinham cadastros nos serviços da rede de assistência social. Então não é o caso, a gente esperaria, né, Fábio? Vou dizer aqui para você, a gente esperaria dizer, não, os equipamentos não tinham nenhum registro desses adolescentes. Não, eles têm. Mas a gente precisa mais do que um registro, mais do que um número, né, Preto Zezé? Esses adolescentes não são números, né? Eles são pessoas e têm sujeitos de direito que precisam ter os seus direitos assegurados na proteção absoluta pelo Estado. Sem dúvida. Esse estudo, fala um pouco mais sobre ele. Ele foi feito quando? Então, voltando, né? O Vidas Adolescentes Interrompidas é um estudo do UNICEF, né, em parceria com o ISER, né? A gente focou em 25 casos, né, de violência letal, de morte de adolescentes na Zona Norte do Rio de Janeiro em 2017. A gente triou, né, a partir desse recorte, e nós fomos avaliando como é que era a passagem desses adolescentes, tanto pelos serviços o serviço de educação, saúde e assistência social, mas também o que aconteceu no sistema de segurança, né, na delegacia, com os processos, depois que aconteceu essa morte. E aí a gente vê, aí falando agora um pouco da responsabilização, a gente percebe que grande parte desses adolescentes foi morta em operações policiais, com indícios de uma morte muito covarde, e aí eu acho que esse é um diálogo que é muito importante a gente travar aqui. A gente tem indícios, por exemplo, de tiro nas costas. O relatório ele vai detalhar bastante isso, né? Ou seja, a não oferta de denúncia pelo Ministério Público, porque esse é um outro problema, né? A gente primeiro está falando da prevenção, como que a gente evita que o adolescente se coloque numa situação de violência. Depois que ele é vítima de violência, o que acontece? Há a investigação, e eu quero trazer um outro dado aqui para vocês, né? No Rio de Janeiro, esse é um dado da Defensoria, né, trazido pela Defensoria. Um inquérito policial de uma morte de criança e adolescente leva, em média, 9 anos para ser concluído. 9 anos para ser concluído. E eu estou dizendo concluído, eu não estou dizendo que tipo de conclusão, né? Esses foram dados a partir de 2000, que foram triados. Ou seja, o que a gente está apontando aqui, fora a questão das denúncias do Ministério Público, e que vai ser denunciado, a gente está conseguindo responsabilizar, e não é só pela responsabilização como vingança, é o esclarecimento de algo que deveria ser priorizado. A gente não prioriza a investigação da morte de crianças e adolescentes no Brasil. Sem saber o que aconteceu, a gente não tem como avançar em políticas públicas para que isso não se repita. Esse é o ponto interessante, né? O que, a partir da tragédia, dos crimes, das violências que essa população sofre, o que o Estado faz a partir daí, né? Como eu falei no começo, no caso da chacina da Candelária, foram 4 policiais militares condenados, 3 absolvidos, mas diante de uma comoção que foi talvez inédita no país, né? Há relatos cotidianos de crianças em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade em geral, vítimas dos mais diferentes tipos de violência, e que passam sem essa mesma comoção, né? E provavelmente sem também uma punição, né?
Eu acho que tem uma coisa aí que é importante, é você saber como que desses momentos, a nossa capacidade de se organizar, o processo de luto, de incorporar a dor, as perdas, a gente possa fazer disso um movimento permanente e não o que geralmente acontece. A gente é um país muito seletivo, né? A gente seleciona quem tem raiva, a gente seleciona branco, a gente discrimina, né, grupos. Então, assim, quando você começa a elaborar uma articulação capaz de fazer com que a gente dê um passo além do protesto da denúncia, passo para a legislação, possibilitar ciências de políticas públicas, dar visibilidade a outras questões, promover articulação entre diversos setores, aí é avançar. Entendi. De fato, é um processo complicado e que recomeça a cada momento, né? A cada novo caso. O presidente Zé, você, na sua experiência, qual você diria que é o motivo que leva a sociedade a agir de forma tão inercial, né? De ser tão dependente de uma mobilização grande para agir, mesmo em casos tão extremos, né? Na verdade, a não participação da sociedade é um projeto político das elites brasileiras de não deixar, né? Se você olhar a ideia de democracia mesmo brasileira, ela é tida como então uma ideia de participação política muito limitada, a ponto de que as pessoas, depois de alguns meses, esquecem até em quem votou. Você dizer que política é aquilo, é coisa de político, de partidos políticos, e você não participa da vida política do seu país, da vida política da sociedade. Você você entra numa cultura xingacionista, de xingar. Você entra no descrédito da política, os movimentos organizados de base. Nós estamos vendo um momento em que é o pós-institucionalização. Nós vamos ter que renovar a liderança, defender e construir uma agenda pública que impacte e consiga interferir e pautar o mundo político, o mundo recente parlamentar das favelas, tentando ocupar um espaço em que a gente possa pautar a política, as decisões, ao invés de ser pautado e ficar a reboque delas, ou ficar numa agenda meramente de denúncia, que já mostrou que não funciona muito. O aspecto é realmente muito importante. Eu quero ouvir o Marcos sobre isso. O Marcos, para além da mobilização de momento, da exigência de punição, de que se esclarecesse o crime, de tudo mais o que aconteceu naquele 93, me parece, e eu não sei se nos estudos a gente consegue concretizar esse pensamento, que aquela chacina e outras ali, teve a Cari, né, teve Vigário Geral, teve outras ali naquele início, primeira metade de 93 ali, se a minha memória não me trai. Mas nesse campo dos movimentos sociais que o presidente Zezé falou, foi bastante impactante, né, salvo engano, foi um gatilho ali para o surgimento de alguns movimentos importantes, ou para a reorganização, ou para o fortalecimento de alguns movimentos sociais importantes, que até hoje atuam de forma bastante relevante, né? Exato, até hoje, né, o movimento em torno da chacina da Candelária, inclusive lideranças que vão ganhar visibilidade a partir desse evento, então, essa força política que nasce da chacina certamente repercute até hoje. Mas, contraditoriamente, né, eu acho que a gente precisa sempre complexificar, existe também, né, quase que um processo de guetificação. O movimento, ele, sobretudo com o tempo, perde essa ressonância com a sociedade
e aí a contradição está justamente aqui, ao se deparar com esse problema, um problema social, um problema também estrutural, institucional, né, que é a relação dos agentes estatais de segurança com a sociedade, e mais do que com a sociedade, com a criança e adolescente, como que a gente resolve isso? É bom voltar para o início da década de 90 e pensar que, concomitantemente a esse processo das chacinas e desse horror a essa violência, também havia um pedido por mais direito penal, um pedido pela solução, né, dos problemas sociais, dos conflitos sociais, com mais polícia e com mais justiça penal. A lei de crimes hediondos é dessa época, ela é praticamente uma unanimidade no país, né, e independente de entender a oportunidade ou não dessa lei, ela é um exemplo dessa solução por mais direito penal, que eventualmente dá também, né, no aumento de orçamento para o sistema de segurança, né, ou seja, em detrimento dos investimentos sociais, né, dos investimentos no setor de proteção à criança, educação, saúde e assistência social. E aí eu acho que seria legal trazer aqui para o debate um estudo recente do grupo de estudos dos novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, o GENI, né, que fala sobre o conceito de mega-chacinas. É um estudo desse ano, né, que vai propor esse conceito. Ele vai dizer assim: o conceito de chacina está tão banalizado, veja só, está tão banalizado que, enfim, você vê, a gente estava discutindo isso em 93 e muito antes disso, e o conceito de chacinas é para eventos com 3 ou mais mortos. Então, o conceito de mega-chacinas vai ser para 8 ou mais mortos, ou seja, a chacina da Candelária é uma mega-chacina. E vejam, nos últimos 15 anos, 27 mega-chacinas aconteceram no Rio de Janeiro. 27. E aí, novamente, nenhuma delas passou pela fase de instrução e julgamento. Só duas foram denunciadas pelo Ministério Público. E aí, para aproveitar que a nossa memória está fresca, tá? A gente teve a mais letal delas em 2021, que foi a do Jacarezinho, não sei se vocês lembram, com 27 mortos civis. A segunda mais letal no ano passado, na Penha, 23 mortos. E a quarta mais letal no Alemão, em 2022, ano passado, 16 mortos. A gente tem uma concentração, tá, de mega chacinas nos últimos 3 anos. O que o GENI vai apontar, e há uma convicção de que é muito certeira essa colocação, há um processo de estatização de mortes de pessoas e crianças e adolescentes no Brasil. O que significa isso? E aí o paralelo com a chacina da Candelária é perfeito. Em 93, a morte dessas crianças e adolescentes se deu por algo entre um grupo de extermínio e um grupo paramilitar. Né? A gente sabe que alguns eram policiais fora de serviço, outros eram ex-policiais, mas fato é que eles não estavam fardados, não era uma operação oficial. Corta 30 anos depois e essas mortes passam a acontecer em operações de agentes estatais de segurança, operações oficiais. Né? Ou seja, essa estatização das mortes. No ano passado, as polícias foram responsáveis por quase 36% da letalidade na região. Perdão, nos últimos 3 anos, a polícia foi responsável por quase 36% da letalidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ou seja, mais de 1/3 das mortes violentas foram por agentes estatais de segurança. Né? E aí é importante pensar essa mudança de perfil, ou seja, é o que o Preto Zezé coloca, né? Esse discurso são as contradições. A gente se abala muito com esses eventos de alta letalidade e a gente apoia minimamente uma política de segurança que, a partir dos dados empíricos, não há nenhuma narrativa aqui, são dados empíricos que demonstram essa alta letalidade pelo Estado. Deveria nos proteger, deveria proteger as crianças e os adolescentes. Acho que a gente não pode passar por esse debate sem falar de polícia, né, Preto Zezé? Com certeza.
não só de polícia, mas de uma ausência total, que é a construção de um sistema de segurança pública que não existe. Talvez essa área, talvez não, com certeza é a única que a relação ela não respirou os ares da Constituição, da reformulação de políticas públicas, né, da construção do SUS, duas a mesma, né? Então não é à toa que reproduz as mesmas questões. E tem mais grave é que o Brasil tem que ser denunciado, é a polícia que mais mata, porque a polícia tem o mando da força, né? Tem a ordem, né, da lei e da ordem. A polícia também que mais morre, né, cara? Então é uma guerra sem vencedores. Então falar de polícia é falar de sistema de justiça com critério de classe, cor, raça, CEP, é falar de sistema penitenciário, de gestores públicos, todas as posições de encarceramento em massa, principalmente de jovens negros e pobres, e agora com o advento de facções nos presídios, nós financiamos cidadão, ele é de esquerda ou de direita, ele está pagando R$4.000 para encarcerar uma pessoa que vai sair pior e vai aderir a esses grupos até para sobreviver dentro das prisões, financiando isso. Ninguém chama o cidadão para dizer, nós estamos gastando R$4.000 para gerar e criar essa pessoa pior para todo mundo, e metade disso para manter uma vida digna aqui fora para as pessoas, principalmente para os jovens, né? Então é preciso falar como a polícia está dentro de uma engrenagem. Sem dúvida. O presidente, você lembrou com muita propriedade sobre o caso do ônibus 174, o Sandro Barbosa Nascimento, né, o rapaz que estava na chacina da Candelária, né, e é uma dessas pessoas que, pós-chacina da Candelária, também teve uma morte violenta, uma vida violenta, né, uma tragédia constante. Como eu falei, a tragédia anterior à chacina é a existência de crianças em situação de rua, né. Que visão vocês têm sobre o que nós aprendemos na capacidade de tirar crianças da rua, né? É um processo complicado, difícil, né? A população em situação de rua, no geral, é um desafio para cidades no Brasil, mais dramaticamente ainda. Mas, Marcos, o que a gente aprendeu nesses anos sobre o que a gente consegue absorver dessas crianças, tirar elas dessa situação de rua, minimizar os riscos que elas têm? O que a gente aprendeu, Marcos? Perfeito. A criança e o adolescente em situação de rua, e aí vou dar só alguns passos atrás para quem está assistindo ter todo o contexto, né? Para ela chegar à situação de rua, a gente coloca o que a gente fala de violação de direitos. As pessoas, em geral, confundem violação e violência. Antes da violência, uma criança pode ter vários de seus direitos violados. Então, a criança não teve acesso à escola, em geral está em situação de trabalho infantil, né? Aquela criança que está vendendo alguma coisa no sinal, né? Isso para outras situações, por exemplo, de abuso sexual, né? Da própria violência física que acontece dentro da escola, na rua. Então, ela não tem o seu direito à educação violado, à saúde. Então, ela se constitui na situação de rua. Os investimentos, percebam, para tirar ela da rua, são muito maiores, inclusive, porque a gente sabe, é uma situação, existem políticas públicas para novamente incluir essa criança, esse adolescente, né, mas que perpassam todas as políticas sociais, né? A gente vai precisar fortalecer o vínculo com a família, né? E aí, nesse caso, existe uma questão de entender como que está essa família também. Se essa família, por exemplo, ela está albergada, ela possui um domicílio e está usando essa criança para ir para a rua para trabalhar, ou se a própria família também está em situação de rua, e aí todo o processo que a assistência social vai ter para dar essa proteção, que a gente chama de proteção social, que é pensar a renda, né, pensar a saúde mental, né, pensar todo o conjunto de direitos que precisam ser colocados para essas pessoas, que em geral não estão tão bem assim, né, para lidar, para superar essa situação muito rapidamente.
Ou seja, acho que a mensagem aqui é: vamos lutar para que essas famílias, essas crianças, não cheguem à situação de rua, porque ao chegar, os investimentos vão ser muito grandes para tirar ela dessa situação de rua, né? E isso tem muito a ver também com o cenário macroeconômico, com as oportunidades de trabalho, né, que essa família vai ter para que a criança tenha uma estrutura familiar a partir de uma questão financeira, né? Então, políticas existem, muitas políticas públicas para a gente tirar. O importante é não deixar chegar também. Preto Zezé, é isso mesmo? Um caldo de coisas que devem ser feitas para poder evitar que as crianças cheguem em situação de rua antes? É possível isso? Estamos perto disso? Sim, falta vontade política, mobilização e organização da sociedade e engajamento de públicos de interesse, que é a lógica de participação e ingerência sobre política pública, e tem que se qualificar melhor para poder intervir no debate, articular parceiros, juntar forças, e a gente não pode aceitar um país em que as nossas crianças são mortas, assassinadas, excluídas de qualquer possibilidade de futuro. Interessante, realmente me parece um caminho bem solidificado. Falta percorrer ele com mais retidão, né, como você mesmo falou, o Preto Zezé. O Preto Zezé, queria também saber de você, no seu contato no dia a dia com as populações de rua, com as pessoas em situação de vulnerabilidade, a memória da chacina da Candelária também tão forte quanto para a sociedade no geral? O que se lembra dentro dessa população sobre essa tragédia, por favor? O Brasil, Fábio, ele vive uma triste realidade, que é as tragédias de hoje fazem a gente esquecer. Então já existe uma geração que nem sabe que existiu essa chacina, as demandas, né? Se não for os movimentos organizados que recobrem a memória, ninguém quer saber desse tema, ninguém toca nesse tema. E são pessoas que, infelizmente, viram números de estatísticas, né, não são consideradas vidas por parte da sociedade. Isso é uma chacina dessa ocorre num grande condomínio no Leblon, o mundo tinha desabado, né? Então, tinha alterado leis, caído governadores, prefeitos, secretários de segurança. Como são ninguém invisíveis, né, na sociedade brasileira, então elas passam a ser só números, ou virar estatística e não uma tragédia, que seria para... E aí eu acho que tem uma coisa que perpassa, é porque a sociedade também está sendo ganha por essa ideia de que eliminar esse tipo de pessoas que estão nessas condições é também uma saída, incorporada inclusive parte de pessoas que estão numa situação próxima até. Então há um sentimento de limpeza social por parte de forças policiais, não é à toa que cresce essa coisa de grupos armados fazerem ingerência dentro do território. De votar em candidatos assim, cresce um clamor e gestores aderem a esse clamor de construir, de ter segurança pública como uma ideia de municipalização e não como uma política de inclusão, de tornar a sociedade mais inclusiva, mais democrática, mais diversa, mas tem optado pelo caminho inverso. Sociedade mais violenta, sociedade mais apavorada, para a sociedade mais encarcerada, sociedade mais reclusante. Interessante. Ô Marcos, eu acho que encaixa nisso que o Preto Zezé falou, o debate que se fazia, ainda está vivo, né, mas eu acho que se fez muito fortemente nos últimos anos sobre a tal redução da maioridade penal, né? Eu acho que está dentro desse contexto que o Preto Zezé falou, é isso? Perfeito, assim, essa é uma demanda. A história da Nova República é também a história do pleito pela redução da maioridade penal. E para todos nós que estamos envolvidos, né, no movimento de direitos da criança e do adolescente, né, que participamos da redação, né, do ECA,
e que temos uma compreensão do que é no ECA, para quem está nos assistindo, você tem esse princípio da proteção absoluta. Olha, uma expressão muito bonita, né? Criança e o adolescente merecem a proteção absoluta. Ou seja, um reconhecimento de que até os 18 anos esse sujeito está em desenvolvimento e a sociedade deve depositar sobre ele seus melhores investimentos, né? Criar um ambiente para que ele se desenvolva, né? E o quanto isso é incompatível com uma ideia de que a gente vai, então, a partir dos 16, dos 14, dos 12, porque existem várias propostas diferentes, dizer assim, olha, dependendo do que você fizer, você vai ser levado, porque a redução da maioridade penal é isso. A sanção vai ser colocado numa prisão, num presídio, junto com adultos. É muito importante que a gente traduza, né? Porque quando, em geral, essas propostas são colocadas, né, no debate público, elas, muitas vezes, a consequência do projeto não está clara. Quantas vezes, tantos de nós fomos conversar com parentes e a gente foi explicar, né? Olha, a redução da maioridade penal, ela significa encarcerar adolescentes junto com adultos. É isso que você quer? Isso é compatível com a visão de sociedade que a gente busca? Alguns, inclusive, como o Preto Zezé colocou, vão dizer sim. Se ele matou, se ele estuprou, enfim, se ele cometeu algum crime, ele é grande o suficiente para responder pelos seus atos. Então, a gente precisa conversar com a sociedade e fazer com que valores que existem nela, né, valores humanistas, eles preponderem. O ponto de vista que precisa preponderar é dizer, olha, toda criança, todo adolescente merece o melhor da sociedade. E se por acaso, né, houve algum equívoco ao longo dessa trajetória, isso não significa que esse equívoco ele vai se repetir, e os dados mostram isso. A reincidência é muito baixa, o número de homicídios, por exemplo, estupros, né, no socioeducativo é mínimo. Os crimes, né, os delitos, os atos infracionais, na verdade, que levam um adolescente a ser custodiado, ele, na verdade, é o quê? São outros crimes, em geral vinculados ao tráfico de drogas, enfim, a outros delitos de menor potencial lesivo. Mas o que se faz, né, o Pedro Zezé colocou isso muito bem, é colocar uma lupa, né, para o adolescente que cometeu o homicídio ou o estupro, que são crimes que mobilizam passionalmente a sociedade, que colocam o adolescente como inimigo. E aqui, Fábio, eu acho que tem uma coisa muito importante, que todos nós que nos preocupamos com essa temática, a gente precisa ficar atento. Todo movimento discursivo, na imprensa, em qualquer outro lugar, que coloque o adolescente como inimigo, fortalece pleitos como a redução da maioridade penal. Então, nesse momento em que a violência contra as escolas, né, esse momento que a tecnologia, e aí a gente tem reportagens sobre o uso da internet, né, e a gente vê adolescentes e jovens também, ou seja, aqueles que recentemente deixaram de ser adolescentes, a gente vê esses sujeitos envolvidos com crimes que vão mexer com a sociedade, a gente sempre precisa dar um passo atrás para tomar cuidado para que essa ideia de que, vejam, eles são monstros, eles são inimigos da sociedade. Não, eles são um reflexo da sociedade. São reflexo das oportunidades ou da falta de oportunidades que a sociedade deu para esses adolescentes. Então, eles não podem ser os punidos por isso, né? Eles não podem ser punidos pela violação de direitos que eles sofrem. Eles são vítimas, né? Aí, para fechar um pouco a minha fala, é só uma frase que eu acho muito boa e que tem a ver com as crianças e adolescentes em situação de rua, que é muito fácil condenar quem cumpre pena de vida. A pessoa já cumpre pena de vida. Aí você vai condenar ela, e alguns querem condenar com pena de morte. A gente precisa pensar sobre isso. Zezé, eu acho que isso também é porque quando alguém defende a redução da maioridade penal, eu arrisco dizer que ela tem na cabeça um estereótipo de menor infrator, né? Ela não está defendendo isso sob uma visão plana, geral e restrita. Ela está defendendo para um grupo específico, mesmo que isso não seja dito, né? É um pouco o que você falou, o que o Marcos falou, né? Existe um movimento pós-chacina da Candelária e pós outros casos e vários movimentos sociais que catalisaram isso,
para melhorar a situação social, mas há também um movimento desse punitivismo, né? Com certeza, você vê agora teve a chacina do Curió lá em Fortaleza, agora, onde 4 policiais foram condenados. Todo mundo dizia, inclusive a imprensa, que os jovens que foram assassinados eles iam morrer, sem nem ter averiguado nada. Vocês, devia estar fazendo alguma coisa, está envolvido com alguma coisa. Com o bairro nobre ou com pessoas brancas, tem todo um cuidado, uma averiguação. Elas nem são classificadas, às vezes, como uma ação criminosa. Às vezes você pega um jovem desse no condomínio vendendo droga, ele é um jovem que estava comercializando ilicitamente um traficante, é até um comerciante. Então há também uma disposição, uma configuração da viadagem, né, que fala muito sobre a sociedade brasileira, de quanto ela é violenta, segregada e apartada. Com certeza. Carlos, eu vou agora passar para as considerações finais, a gente está chegando no final da nossa conversa. Preto Zezé, suas observações finais aí sobre o nosso debate, sobre o assunto, por favor. Temos de renovar o repertório de políticas públicas para dar conta da complexidade brasileira que está exigindo muito de todos nós. Desenvolver mecanismos de participação e engajamento para poder trazer cada vez mais pessoas e novos atores que estão desenvolvendo soluções favoráveis sem muitos recursos. E acredito que precisamos também construir aí um amplo movimento para tirar o estigma dessa pauta, para trazer essa pauta para um lugar de responsabilidade coletiva e não só dos grupos diretamente atingidos. E movimentos como esse são importantes para dar visibilidade, a gente conhecer o que cada um está fazendo, a visão de cada um e ver o tanto de coisas que nos unem, que nos separam ou que são diferentes ou até opostas, mas costurar um calendário comum capaz de produzir uma agenda pública que já político, setor privado, como assim, todo mundo para essa roda que precisa girar e tornar o Brasil um país melhor e com certeza tratando as crianças do jeito que trata, a gente não terá futuro contrário, entendo, e matando o futuro agora. Maravilha, muito obrigado, Preto. Marcos, suas considerações, por favor. Eu acho que eu queria terminar, né, esse nosso papo muito importante, trazendo para vocês um dado que aponta para a nossa capacidade de melhorar, de superar esses desafios. Quando a gente pega os dados de chacinas no Rio de Janeiro, entre 2007 e 2021, a gente percebe alguns marcos, né? Então, tem o início das UPPs, o início do sistema de metas dentro da polícia, e uma trajetória de queda de 70% do número de chacinas entre 2007 e 2013. O que eu quero trazer aqui com esse dado, nesse primeiro momento, é dizer assim, a gente já soube diminuir o número em 70%. Né? Ou seja, com todos os problemas, inclusive dos modelos que foram implementados nessa época, a gente sabe fazer. A partir de 2013, né, o Estado brasileiro, de 2013 a 2021, a trajetória é inversa. E veja só, o aumento até 2019, que é o novo pico, é de 313%. Não só a gente perde o que a gente conseguiu e a gente vai mais além, né? A gente tem um recuo a partir da DPF durante a pandemia, que vai propor, então, protocolos para que as operações de agentes estatais de segurança elas se deem nesse momento de pandemia nas favelas do Rio de Janeiro. Então, há uma queda de 34%, mas há um retorno nos últimos anos, né, desde então, a números maiores.
Então é importante sinalizar, como o Preto Zezé colocou, que existem políticas públicas em todas as áreas para que a gente lide com isso, a despeito da gente precisar, sim, né, rever um certo repertório de políticas públicas para que a gente avance ainda mais. Mas o Brasil sabe fazer e a gente certamente vai apoiar, né, o Unicef apoia as melhores práticas e está junto com esse conjunto de atores do sistema de garantia de direitos para que as crianças e os adolescentes sejam de fato protegidas no Brasil. Maravilha, muito obrigado. Eu passo de volta a palavra para a Patrícia. Muito bem, agradecemos a todos e todas que nos acompanharam até aqui, em especial ao Preto Zezé, ao Marcos Calil e à mediação de Fábio Haddad, bem como o apoio das equipes que contribuíram para a realização deste encontro virtual. Quero lembrar que essas conferências acontecem a cada 2 semanas, às quartas, a partir das 16 horas, horário de Brasília, e às 20 horas em Portugal, com transmissão pela plataforma do YouTube do Sesc São Paulo. Convidamos ainda vocês a acompanharem o 20º Diálogo. O que Luiz Gama pode nos ensinar? Será transmitido no dia 12 de julho, neste mesmo canal. Até breve.